Olá, boa noite. Boa noite. Confirmada a segunda morte por gripe no estado. Saiba como será o inverno de 2015, que inicia oficialmente na tarde deste domingo. Na terceira semana da greve dos servidores de São Leopoldo, Sindicato Médico apresenta ao Tribunal de Contas indícios de irregularidades nas contas do município. Rio Grande do Sul é o terceiro destino preferido pelos imigrantes no Brasil. E na última reportagem da série sobre a BR-116, a rotina de quem vive próximo a uma das rodovias mais movimentadas do país. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Secretaria da Saúde confirmou a segunda morte por gripe este ano no estado. A vítima era uma jovem de 24 anos que morava em Glorinha, na região metropolitana. Conforme a secretaria, a jovem não fez a vacina e agora está sendo investigada a existência de outras doenças que poderiam ter agravado o seu quadro clínico. Em Porto Alegre, a Secretaria da Saúde informou que vai manter a vacinação contra a gripe, até atingir o percentual mínimo de 80% de crianças entre 6 meses e 5 anos e de gestantes em qualquer período da gravidez. Até agora, a capital não atingiu 69% de imunização desses grupos. Os postos funcionam das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O inverno começa neste domingo a 1h38 da tarde. Mas aqui no estado, o frio não esperou o início oficial da estação. Embora os últimos dias tenham sido gelados, a previsão para os próximos meses é de temperaturas mais altas do que nos invernos anteriores. E isso preocupa os produtores. As consequências poderão ser sentidas já na próxima safra. Enfrentar o frio da manhã do último dia útil de outono não foi uma tarefa fácil. Além de esvaziar os cabides, quem pôs os pés para fora de casa precisou de muita disposição. A gente tem que fazer bastante esforço para levantar de manhã. Com 7 graus na rua, não faz mal andar encarangado ou como se fosse uma ninja. O importante é manter a cabeça longe do frio. Muitas roupas e pensar que vai passar. E embora o termômetro pareça cruel, tem gente que é fã, tão fã que comemora a chegada do inverno. Fora trabalhar, cara, subir pra serra e tomar vinho. Mas se na cidade há quem goste de frio, no campo a chegada do inverno preocupa alguns produtores. É que este ano a estação será novamente afetada pelo El Niño. O fenômeno climático provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico promove o aumento das temperaturas e o excesso de chuvas. E isso não é nada bom para culturas como a maçã, a uva e o pêssego, que dependem das baixas temperaturas. A maioria das fruteiras aqui no estado, elas precisam de um número de horas de frio, que se convenciona que as horas de frio devam ser abaixo de 7 graus, para que haja a quebra de dormência e, consequentemente, a floração. Se esse número de horas ele não for suficiente, o número de flores vai ser menor e, consequentemente, a produção tende a ser menor. Já na cultura de grãos, o arroz é o que mais padece com os impactos do El Niño. O excesso de chuvas prejudica a semeadura e a produtividade decai. O resultado é a redução no preço dos grãos. O trigo, por outro lado, é prejudicado pela proliferação de doenças fúngicas, que se alastram com o excesso de umidade. O tempo úmido também interfere na qualidade. A 14ª fase da Operação Lava Jato foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. O sócio-gerente da construtora Freitas Filho foi conduzido de Porto Alegre a Curitiba para prestar depoimento nas investigações de corrupção da Petrobras. Eduardo de Oliveira Freitas Filho responde por suspeita de envolvimento da empresa no pagamento de propina a funcionários da estatal pelo consórcio, integrado pelas empreiteiras Odebrecht e Camargo Correia. Aqui em Porto Alegre foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em um escritório e em uma residência e também um mandado de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. Os outros 56 mandados desta manhã foram cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Os presidentes da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, foram presos. A Operação Lava Jato
investiga um suposto cartel para vencer as licitações da Petrobras com sobrepreço, em troca de propina para funcionários ou operadores que faziam a lavagem do dinheiro para partidos e também para políticos. Professores da rede municipal de Porto Alegre participaram de um encontro na Câmara de Vereadores para discutir a violência no ambiente escolar. Um problema crescente que dificulta tanto quem busca o aprendizado quanto quem se dedica a ensinar. Levando as crianças para dentro do ônibus, ela veio por trás e deu um tapa no rosto, no lado esquerdo, assim, que eu não estava esperando, né? Claro, não estava imaginando. O relato da professora Estela se refere à agressão que ela sofreu da mãe de uma aluna. Esse tipo de depoimento se repetiu no encontro da Frente Parlamentar. Questões de insegurança, de violência e de descaso com as escolas, seus docentes e aprendizes. E também a falta de respeito, que muitas vezes vem de quem deveria estar educando. O pai achou que a criança não poderia ir para casa, né, com a mãe, porque ele estava de briga com a mãe. E a avó, a mãe do pai, ela disse: o meu filho, ele vai vir aqui e vai lhe bater. Ela disse num dia anterior. No outro dia ele chegou lá e tentou bater mesmo na diretora. A violência está banalizada, então tem que se constituir, construir esse processo dia a dia, o tempo todo, no cotidiano. Entre os depoimentos dos professores, um ponto em comum: os perigos da rua levados para dentro da escola. Quando acontecem tiroteios por lá, ou quando acontece a briga de grupos rivais, né, às vezes a gente recebe alunos que estão assustados com isso, ou alunos que estão aprendendo que a maneira como se responde às injustiças é de uma maneira violenta. O Manuel é diretor da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Passo das Pedras, que registrou um caso de agressão a um professor no ano passado. A gente lida com uma sociedade violenta, uma sociedade que pensa somente em medidas punitivas contra tudo o que acontece, e a gente encontra poucas soluções de construir uma cultura de paz e de encontrar políticas públicas que sejam alternativas para garantir a segurança. A violência nos bairros influencia diretamente o dia a dia dentro da escola. E o resultado disso é medo, revolta e até mesmo o abandono do ensino. Hoje a gente tem que trabalhar na escola sempre focando o cuidado, né, com a segurança. Coisas que não aconteciam antes estão acontecendo com muita frequência. Então isso é fato, é a nossa realidade, né, que está cada vez pior. A usina térmica Pampa Sul, em Candiota, na região da Campanha, vai sair do papel. A garantia veio hoje, depois da emissão da licença de instalação do IBAMA. A Pampa Sul vai usar carvão extraído das jazidas do município. O início da operação está previsto para 2019, um projeto de quase 2 bilhões de reais. Há 9 anos, o governo não contratava usinas alimentadas por carvão mineral, por causa dos impactos na natureza. A expectativa é de que mais de 10 mil empregos diretos e indiretos sejam criados no segundo ano de instalação da usina. E a greve dos servidores municipais de São Leopoldo segue sem expectativa de solução. Hoje eles protestaram em frente à prefeitura. Além da falta de reajuste, também denunciam irregularidades no Hospital Centenário, que é mantido pelo município. A prefeitura alega que não tem recursos para dar aumento aos servidores e afirma que a folha só vai começar a ser paga em dia no segundo semestre deste ano. Uma CPI vai ser aberta para investigar as contas da administração municipal. A passeata juntou representantes de 3 serviços essenciais: médicos, professores e guardas municipais. Eles reclamam da falta de reajuste salarial e cobram transparência nas contas da prefeitura. Os números que foram apresentados com o Tribunal de Contas do limite de folha não são os mesmos números que o secretário da Fazenda apresentou alguns dias atrás para a Câmara de Vereadores. O índice não é o mesmo daquele que está na certidão do Tribunal de Contas. Os professores estão em greve há 16 dias e os médicos há 1 semana. Hoje, o Sindicato Médico pediu que o Tribunal de Contas do Estado investigue a contratação de médicos terceirizados para atuar no Hospital Centenário.
Já a Secretaria Municipal de Saúde afirma que as contratações são necessárias. Existem essas terceirizações, mas eu não considero um número grande, é o número necessário para prover as nossas necessidades. Já foi realizado um concurso público em 2012 e não conseguiu preencher todas as vagas disponibilizadas para médicos, e nós temos que oferecer o serviço. A prefeitura está pagando muito mais para a terceirizada do que paga para os seus médicos estatutários. Então, se ela fizesse concurso e contratasse estatutários, faria uma grande economia do dinheiro do contribuinte. A falta de dinheiro para pagar e reajustar o funcionalismo público e as terceirizações vão ser investigadas em uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI deve ser instalada pela Câmara de Vereadores de São Leopoldo na semana que vem. A CPI foi pedida pelos funcionários públicos municipais. O presidente da Câmara, que é aliado do governo, garante que o processo vai ser transparente. Tem obrigação de encaminhar da maneira correta, da maneira certa, e vai ser feito um trabalho sem politicagem. O Rio Grande do Sul já é o terceiro estado brasileiro com o maior número de pedidos de acolhimento por imigrantes. Na maioria, são pessoas que fogem de guerras e da pobreza extrema em seus países de origem. E os refugiados que já se instalam por aqui têm como projeto principal refazer a vida e ajudar a família. Gazweb é médico traumatologista e tem 34 anos. Ahmad tem 33 e é farmacêutico. Eles são sírios. Como muitos outros jovens, os dois deixaram o país para estudar em Cuba há 15 anos. Deixei a Síria no ano 2000. Eu pensei estudar farmácia para depois voltar para a Síria, porque eu tinha muitos familiares meus que eram farmacêuticos. Então, tínhamos um negócio na família de farmácia. A formatura chegou, mas eles não podem voltar. A guerra civil na Síria desde 2011 já deixou mais de 130 mil mortos e milhares de cidadãos fugiram do país por serem perseguidos pelo governo, pela rebelião armada ou pelos dois. Não posso voltar porque eu posso ser preso por um ou por outro. Então, é melhor ficar longe, onde eu acredito que posso fazer algo por mim, por minha família e ajudar eles. O médico e o farmacêutico pediram refúgio no Brasil. Pela legislação nacional, é preciso comprovar a perseguição política, étnica ou religiosa com risco de violação aos direitos humanos para ficar e ter os mesmos direitos de qualquer brasileiro. Até o final de 2014, 7.289 refugiados foram reconhecidos no país. Mas os pedidos de refúgio ao Ministério da Justiça somam mais de 65 mil. É que desde 2010, os haitianos que chegam ao Brasil têm feito a solicitação, mesmo não se enquadrando como refugiados. Eles recebem documentação provisória. A Lei da Migração, em análise no Congresso Nacional, pode criar um instrumento legal para a proteção destes migrantes. A contraparte do governo brasileiro é abrir as portas para essas pessoas, para que elas tenham uma vida digna aqui no país, tendo direito a acesso ao mercado de trabalho, como qualquer um, e a documentação. Então, essas pessoas não vêm para cá para ficar penduradas numa assistência, porque a maioria que chega com muitas ganas de trabalhar, com muita vontade de superar aquele momento difícil da sua vida. Gazwen e Ahmad estão buscando a validação dos diplomas aqui, porque escolheram o Brasil para ter uma chance de futuro. Porque era um país que tinha muita mistura, não tinha esse problema de raça, de ser árabe ou muçulmano. Eu sabia que não ia ter problema aqui. O que quero é me estabelecer primeiro como profissional e depois fazer minha família. Um curso capacita gestores no resgate da cidadania de crianças e adolescentes da periferia de Porto Alegre. A parceria entre Ministério Público e Judiciário levou informação para quem, de alguma forma, trabalha com jovens da Restinga, zona sul da capital.
A pedagoga Lisiane Mendes coordena uma creche comunitária nas proximidades da Restinga. A instituição atende 110 crianças com idades entre 0 e 6 anos. Ela já participou de 4 oficinas de qualificação. O conhecimento que vem dessas experiências é fundamental para que o trabalho de proteção à infância seja efetivo. As crianças, elas começam a dar sinais disso, né? Apresentam diariamente sinais. E quando a gente tem essas formações, a gente se aperfeiçoa, a gente se capacita para poder ter aquele olhar mais crítico e captar que aquela criança está te dando sinais de que está acontecendo alguma coisa que não está legal com ela em casa, né? A oficina de formação de gestores em resgate da cidadania reuniu técnicos como assistentes sociais e educadores que executam projetos sociais com crianças e adolescentes. O evento também é uma oportunidade de aproximação do Ministério Público e do Judiciário com a comunidade da Restinga. Eles criam inicialmente uma correspondência com a Justiça, com o Ministério Público e acabam tendo melhor noção do nosso trabalho e, inclusive, aonde podem procurar ajuda para aquelas necessidades que encontram na comunidade. Fazemos questão de qualificar esses gestores para que eles multipliquem e apliquem corretamente o direito e saibam como lidar com os casos que chegam a eles no dia a dia. Durante a oficina também foram disponibilizados os serviços de promotoria itinerante. A pressa dos motoristas, o barulho dos carros e os engarrafamentos fazem parte da rotina de quem vive próximo à BR-116. Em Canoas, o comércio se adapta à rodovia. Na última reportagem da nossa série especial, conheça o cotidiano caótico provocado pelo tráfego intenso de veículos. De volta à estrada e ao trânsito. No meio do caminho, o tráfego do lado direito da rodovia no sentido interior capital para. Por alguns minutos, os motoristas tiveram que ter paciência e muita atenção. Do outro lado, o trânsito também está prejudicado. O que nós vemos agora é muito do cotidiano de quem passa por aqui todo dia. Mas a nossa viagem não pode parar. De novo em Canoas, vamos explorar histórias que ficam na outra margem da estrada, no outro lado da cidade que nós já vimos em partes. Atrás de uma das praças mais conhecidas do lugar, a Praça do Avião, o comércio se desenvolve em torno dessa dinâmica do movimento. Quem passa pela rodovia pode não conhecer a lancheria da Dona Zuli, mas ela com certeza conhece a pressa e o ruído dos motores. Estar tão pertinho da BR-116, isso é uma coisa boa? É uma coisa boa e uma coisa que não é tão boa. Do ponto de vista do negócio, algumas vezes eu tenho alguns clientes que vêm da BR, mas isso não é muito frequente. O que eu acho que não é assim tão positivo é que a BR corta a cidade na metade. Que a BR também tem muito barulho, tem muito problema de congestionamento. Estresse que para esta estudante de marketing de 23 anos faz parte da rotina. Já é noite e Daltiva nos recebe em sua casa no centro de Canoas, a poucos metros da BR-116. Durante a nossa caminhada até a rodovia, Daltiva nos conta um pouquinho sobre as dificuldades de se morar tão pertinho da estrada. É uma relação de amor e ódio, assim, porque como eu tô desde criança aqui, já virou uma parte do meu cotidiano, mas o ódio que eu tenho é o som, o barulho, as freadas dos carros, as buzinas. Esse trecho de pouco mais de 40 quilômetros da BR-116, no lado sul, abriga mundos completamente diferentes. A maior parte das pessoas passa por aqui em alta velocidade, sempre pensando no que fazer quando chegar ao seu destino. De outro lado, outros tentam fazer deste lugar algo viável para tirar o seu sustento.
e há aqueles que, sem ter para onde escapar, fazem destas pistas o cenário do seu repouso e local para carregar as energias para mais um dia. Em todos eles, uma certeza: a BR-116 não é apenas uma rodovia, mas um local por onde passam sonhos, desejos e a busca por uma vida melhor. Lembramos que no nosso site você pode assistir na íntegra o TVE Repórter que deu origem à série. E falando em TVE Repórter, você não pode perder o programa deste domingo, a partir das 10 da noite. É uma parceria inédita entre a TVE e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, da URGS, traz imagens impressionantes de regiões da Antártida visitadas pelos pesquisadores brasileiros. Você vai ver imagens inéditas realizadas pelos pesquisadores do Centro Polar e Climático da URGS e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. O trabalho dos pesquisadores brasileiros para criar e instalar o módulo Criosfera 1 no interior da Antártica, uma base de pesquisas científicas a poucos quilômetros do Polo Sul. A retirada dos testemunhos de gelo que registram a história do clima na Terra. E o dia a dia dos pesquisadores em uma travessia de milhares de quilômetros pela Antártica. O TVE Repórter vai ao ar às 10 da noite, com reprise na quarta-feira, no mesmo horário. E quem frequenta o mercado público de Porto Alegre em busca dos produtos vendidos por lá, agora tem mais uma opção. Foi lançado um site de vendas online que já conta com 1.200 itens. Além da comodidade de comprar sem sair de casa, a ideia é atrair novos consumidores. Dependendo da hora, o movimento no mercado é intenso. Quem vem aqui sabe que pode ter que esperar para ser atendido. Mas no site não tem fila nem disputa por atenção. Na internet o cliente é único e a venda é muito mais rápida. Se tu pudesse fazer tuas compras sem vir ao mercado público, mas pela internet, tu farias? Faria. Podendo escolher, faria. Acha mais cômodo? Bem mais cômodo, né? E essa facilidade está à distância de um clique. Há 2 semanas, em fase experimental, a loja virtual do mercado público é uma alternativa para quem não quer sair de casa. A gente está buscando trazer para o mercado público um público novo, não tirar o público que já está acostumado com a experiência do mercado público de vir fazer as compras aqui. O que a gente quer é que as pessoas mais jovens, que estão acostumadas já a comprar por celular, por tablet, estão acostumadas com e-commerce, compras pela internet, que elas começam a comprar os produtos do mercado público também e a comodidade de receber em casa. A lista de produtos no espaço virtual ainda não se compara com a oferecida na estrutura física do mercado. Das 100 bancas, 10 já aderiram ao projeto e 6 já estão no site. Esta, especializada em café, é uma delas. As redes sociais hoje em dia e o comércio eletrônico é uma coisa que visibiliza bem bastante as empresas. Então, isso nós esperamos uma grande venda em relação ao comércio eletrônico. Além de primar pelo comodismo, o site entra na onda da sustentabilidade. Afinal, todas as entregas são feitas de bicicleta em até 1 hora para mais de 20 bairros da cidade. E se você não mora num desses bairros, a loja virtual também disponibiliza a entrega por motoboys. O serviço varia de R$ 8 a R$ 36. Conforme o coordenador do projeto, diariamente são cerca de 15 entregas e com o tempo a expectativa é realizar 40 por dia. As compras podem ser feitas no site a qualquer hora, mas para receber a encomenda no mesmo dia é preciso fazer o pedido até às 5h30 da tarde. O cliente pode montar lista de compras, escolher as bancas favoritas e pagar com um cartão de crédito. Nós encerramos com uma homenagem ao município de Caxias do Sul, polo econômico da Serra Gaúcha, que comemora amanhã 125 anos de emancipação. Voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você. Boa noite e um bom fim de semana.